Estou lendo aqui o comentário de João, a partir do capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã... Acho que tem que arrumar aqui a luz aqui, não é legal. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo ele voltou ao templo e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trazem-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, lhe dizem: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato enquanto cometia o adultério. Ora, na lei, Moisés nos ordenou apedrejar tais pessoas. Tu, porém, o que dizes? Ora, diziam isso tentando-o para que tivessem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, abaixando seus olhos, escrevia com o dedo na terra. E como persistiam em indagar-lhe, ele ergueu os seus olhos e lhe disse: Aquele dentre vós que está sem pecado, que seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E voltou a inclinar-se e escrevia na terra. E ao ouvirem isso e sendo reprovados pela própria consciência, se retiraram um após outro, começando do mais velho até o último. De modo que Jesus foi deixado sozinho e a mulher que estava no meio. E Jesus, erguendo seus olhos, a ninguém mais vendo, senão a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. Jesus lhe respondeu: Nem eu te condeno, vai e não peques mais. 3. E os escribas e fariseus lhe trouxeram. É bastante óbvio que essa passagem não era conhecida das igrejas gregas, e alguns conjecturam que ela foi trazida de alguma outra fonte e inserida aqui. Visto, porém, que a mesma sempre foi aceita pelas igrejas latinas e está presente em muitos manuscritos gregos antigos e nada contém de indigno de um espírito apostólico, não há razão por que devemos recusar aplicá-la para o nosso proveito. Ao dizer o evangelista que os escribas e fariseus lhe trouxeram a mulher, sua intenção é dizer que isso foi feito de comum acordo entre si, com o fim de apanhar Cristo numa armadilha. Ele menciona expressamente os fariseus porque eram as principais pessoas na ordem dos escribas. Ao adotarem tal pretexto para exprimir sua calúnia, eles exibem a hediondez de sua perversidade, e até mesmo seus próprios lábios os acusam, pois não dissimulam que possuem um claro mandamento da lei, e daí se segue que agem maliciosamente, formulando uma pergunta como se fosse uma matéria indubitável. Sua intenção, porém, era constranger a Cristo e afastar-se de seu ofício de pregoeiro da graça, para que parecesse ser volúvel e instável. Declaram expressamente que as adúlteras estão condenadas por Moisés, Levíticos 20.10, para que obrigassem Cristo pela sentença já formulada pela lei, pois não era lícito inocentar aqueles a quem a lei condenava, e em contrapartida, se ele desse seu assentimento à lei, focaria a conclusão de ser um tanto incoerente consigo mesmo. 6. E Jesus, inclinando-se, com essa atitude ele pretendia mostrar que os menosprezava. Os que conjecturam que ele escrevia isto ou aquilo, em minha opinião, não captam sua intenção. Tampouco aprovo a ingenuidade de Agostinho, que cria que dessa forma se realçava a distinção entre lei e o evangelho, porque Cristo não escreveu em tábuas de pedra, Êxodo 31:18, mas no homem que é pó e terra, pois Cristo antes pretendia nada mais nada menos que mostrar quão indignos eram eles de ser ouvidos.
justamente como se alguém, enquanto outro lhe falava, se pusesse a rabiscar a parede ou virasse as costas ou por meio de algum outro gesto, insinuasse que nada entendia do que lhe era dito. Assim, na atualidade, quando Satanás tenta, por vários métodos, desviar-nos da reta vereda da instrução, devemos desdenhosamente passar por alto muitas coisas que ele põe diante de nós. Os papistas nos provocam o máximo que podem, fazendo uso de sofismas triviais como se lançassem fumaça ao ar. Se mestres piedosos empregarem laboriosamente seu tempo em examinar cada uma dessas sofismas, começarão a envolver-se nas tramas de Penélope e, portanto, se delongam de tal sorte que nada mais fazem senão estorvar o progresso do Evangelho e são sabiamente desconsiderados. 7. Aquele dentre vós que estivesse em pecado, ele declarou isso em conformidade com o costume da lei, pois Deus ordenara que a testemunha, com suas próprias mãos, tomasse a iniciativa na morte dos malfeitores, em conformidade com a sentença por eles pronunciada, a fim de haver mais prudência em dar-se testemunho. Deuteronômio 17:7. Há muitas pessoas que procedem temerariamente ao esmagarem seu irmão com perjúrio, porquanto não imaginam que estão abrindo uma ferida mortal com suas línguas. E esse mesmo argumento foi de muito peso para esses caluniadores. Desesperados como estavam, pois nem bem tiveram uma visão dele, se descartaram das incandescentes paixões com que se deixaram encher de vaidades quando chegaram. Todavia existe esta diferença entre a injunção da lei e as palavras de Cristo, a saber que na lei Deus meramente ordenara que não se condenasse uma pessoa com a língua, a menos que lhes fosse permitido matá-la com as próprias mãos. Aqui, porém, Cristo demanda das testemunhas inocência plenária, de modo que ninguém pudesse acusar outrem de crime, a menos que fosse puro e isento de toda falha. Ora, o que ele disse naquele tempo a umas poucas pessoas, temos de considerar como havendo falado a todos, para que todo aquele que acusar outrem imponha a si uma lei de inocência. Do contrário, não estamos indo ao encalço de atos ímpios, e sim estamos sendo hostis às pessoas dos homens. Entretanto, dessa forma, Cristo parece anular no mundo todas as decisões judiciais, de modo que ninguém ousará dizer que tem direito de punir os crimes, porque é possível encontrar um único juiz que não tenha consciência de haver cometido algum erro? É possível encontrar uma única testemunha que não seja culpada de alguma falha? Portanto, é como se ele proibisse a todas as testemunhas de apresentar seu testemunho público e a todos os juízes de ocupar seu tribunal. Eis minha resposta: esta não é uma proibição absoluta e ilimitada, por meio de qual Cristo proíba os pecadores de seu dever de corrigir os pecados de outrem, senão que por meio dessa palavra ele apenas reprova os hipócritas que suavemente se lisonjeiam e abrandam seus vícios, contudo são excessivamente severos, inclusive chegam a ser cruéis ao censurarem outros. Ninguém, pois, será impedido por seus próprios pecados de corrigir os pecados de outrem, inclusive de puni-los, sempre que achar necessário, contanto que em si e nos outros ele odeie o que deve ser condenado. E além de tudo isso, cada pessoa deve começar interrogando sua própria consciência e agindo como testemunha e como juiz contra si mesmo, antes de chegar a outros. E assim, sem odiar os homens, faremos guerra contra os pecados. 9. Sendo reprovados por sua consciência. Aqui percebemos quão grande é o poder de uma consciência em conflito, ainda que aqueles hipócritas perversos tensionassem induzir Cristo a cair em suas sofismas, todavia, sem embaraço, ele fere suas consciências com uma única palavra, e envergonhados se põem em fuga. Este é o martelo com o qual devemos despedaçar a soberba dos hipócritas. Devem ser citados
a comparecer diante do tribunal divino, embora seja possível que vexame com que se viram atingidos diante dos homens tivesse maior influência sobre eles do que o temor de Deus. Ainda é uma questão de muita importância que, de sua própria iniciativa, se tenham reconhecido culpados, quando assim desaparecem como se fossem dominados pela confusão mental, acrescenta-se imediatamente, começando do mais velho até o último. Nossa atenção é atraída para esta circunstância, a saber, a proporção que cada um deles excedia os demais em honrosa posição, mais rapidamente o mesmo se conscientizava de sua condenação. Tomara que nossos escribas, que na atualidade vendem seus serviços ao Papa para fazer guerra a Cristo, tivessem pelo menos tanta modéstia como estes homens. Mas são tão destituídos de vergonha que, enquanto se tornam infames por crimes tão detestáveis, gloriam-se no fato de que lhes é permitido ser tão abomináveis como bem lhes apraz ser sem qualquer punição. Devemos também observar tão amplamente essa convicção de pecado, pelo qual os escribas se viram afetados, difere do arrependimento genuíno, pois devemos deixar-nos afetar pelo juízo divino de uma maneira tal que não busquemos um refúgio para evitar a presença do juiz, mas ao contrário, nos dirijamos diretamente a ele a fim de implorar seu perdão. Jesus foi deixado sozinho. Isso foi ocasionado pelo espírito de sabedoria, ou seja, que aqueles homens perversos, não tendo lucrado nada em tentarem a Cristo, se foram sem nada conseguirem. Tampouco há alguma razão para a dúvida de que continuaremos a desmantelar todos os artifícios de nossos inimigos, contanto que nos deixemos governar pelo mesmo Espírito. Mas frequentemente sucede que levam a melhor sobre nós, só porque não atentando para suas armadilhas, não cuidamos em tomar conselho, ou melhor, confiando em nossa própria sabedoria, não levamos em conta o quanto carecemos do governo do Espírito Santo. Ele diz que Cristo ficou sozinho, não que o povo a quem anteriormente ensinava o tivesse abandonado, mas porque todos aqueles escribas que tinham trazido a adúltera não lhe deram mais aborrecimento. Ao lermos que a mulher permaneceu com Cristo, aprendemos que este exemplo que não há nada melhor para nós do que conduzidos como culpados perante seu tribunal, desde que nos rendamos meiga e submissamente ao seu governo. 11. Tampouco eu te condeno. Não somos informados se Cristo absolveu absolutamente a mulher, senão que lhe permitiu ir livremente. Nem isso surpreende, pois ele não deseja empreender algo que não pertença ao seu ofício. Ele fora enviado pelo Pai a congregar as ovelhas perdidas, Mateus 10:6. E por isso, cônscio de sua vocação, ele exorta a mulher ao arrependimento e a conforta com uma promessa da graça. Aqueles que inferem disto que o adultério não deve ser punido com a morte, devem, pela mesma razão, admitir que as heranças não devem ser divididas só porque Cristo se recusou ser árbitro numa questão entre dois irmãos. Lucas 12:13. Aliás, se o adultério não for punido, então não existe nenhum crime que não possa ser isento de qualquer penalidade da lei. E então a porta estará escancarada e todo e qualquer tipo de traição, de corrupção, de homicídio e de latrocínio. Além disso, a adúltera, quando ilicitamente dá à luz a uma criança, não só rouba o nome da família, mas violentamente destrói o direito de herança da prole legítima e a entrega a estranhos. Mas o que é ainda pior, a esposa não só desonra o esposo, a quem um dia se unira, mas se prostitui de uma maneira vergonhosamente perversa, igualmente viola a sacra aliança de Deus, sem que nenhuma santidade possa continuar existindo no mundo. Todavia, na teologia papal, nesta passagem, Cristo nos deixou aberta a lei da graça, pela qual os adúlteros são isentos de punição. Aprendamos que esse exemplo, que não há nada melhor para nós do que conduzirmos como culpados perante seu tribunal, desde que nos rendamos meiga e submissamente ao seu governo. 11. Tampouco eu te condeno. Não somos informados se Cristo absolveu absolutamente a mulher,
senão que lhe permitiu ir livremente. Nem isso surpreende, pois ele não deseja empreender algo que não pertença a seu ofício. Ele fora enviado pelo Pai a congregar as ovelhas perdidas, Mateus 10:6. E por isso, cônscio de sua vocação, ele exorta a mulher ao arrependimento e a conforta com a sua promessa de graça. Aqueles que inferem disto que o adultério não deve ser punido com a morte, devem, pela mesma razão, admitir que as heranças não devem ser divididas só porque Cristo se recusou ser árbitro numa questão entre dois irmãos. Lucas 12:13. Aliás, se o adultério não for punido, então não existe nenhum crime que não possa ser isentado de qualquer penalidade da lei, e então a porta estará escancarada a todo e qualquer tipo de traição, de corrupção, de homicídio, de latrocínio. Além disso, a adúltera, quando ilicitamente dá à luz a uma criança, não só rouba o nome da família, mas violentamente destrói o direito de herança da prole legítima e a entrega a estranhos. Mas o que é ainda pior, a esposa não só desonra o esposo a quem um dia se unira, mas se prostitui de uma maneira vergonhosamente perversa e igualmente viola a sacra aliança de Deus, sem que nenhuma santidade possa continuar existindo no mundo. Todavia, na teologia papal, nesta passagem, Cristo nos deixou aberta a lei da graça, pela qual os adúlteros são isentados de punição, e ainda que se empenhem lançando mão de todo e qualquer método em apagar das mentes dos homens a graça de Deus, graça tal como se acha declarada pela doutrina do Evangelho. Contudo, somente nesta passagem acharam de proclamar em alto e bom som a lei da graça. Por isso, senão para que possam poluir com desenfreada luxúria quase todo o leito conjugal e ainda possam escapar impunemente? Na verdade, esse é o excelente fruto que temos escolhido do diabólico sistema do celibato, ou seja, que não lhes é permitido casar-se com uma esposa legítima para que cometam fornicação sem restrição. Lembremos-nos, porém, que, embora Cristo perdoe os pecados dos homens, ele não subverteu a ordem política, nem reverteu as sentenças e castigos designados pelas leis. Vai, não peques mais. Daí inferimos qual é o desígnio da graça de Cristo. É para que o pecador, uma vez reconciliado com Deus, possa honrar o autor de sua salvação, vivendo uma vida boa e santa. Em suma, pela mesma palavra de Deus, quando o perdão nos é oferecido, somos igualmente chamados ao arrependimento. Além disso, ainda que esta exortação aponte para o futuro, contudo ela humilha os pecadores, despertando sua memória para a sua vida pregressa. 8:12-14. Portanto, Jesus lhes falou novamente, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus, pois, lhe disseram: Tu testificas acerca de ti mesmo? Teu testemunho não é verdadeiro? Respondeu Jesus e lhes disse: Embora eu testifique a meu próprio respeito, meu testemunho é verdadeiro, pois eu sei de onde vim e para onde vou. Vós, porém, não sabeis de onde eu vim e nem para onde eu vou. 12. Eu sou a luz do mundo. Os que excluem a narrativa anterior, a que se relaciona com a adúltera, conectam este discurso de Cristo com o sermão que ele enunciara no último dia da Assembleia. É um belo enaltecimento de Cristo quando ele é denominado a luz do mundo, porque visto que, por natureza, todos nós somos cegos, um remédio nos é oferecido pelo qual possamos ser libertos e resgatados das trevas e feitos participantes da genuína luz. Nem é apenas uma ou outra pessoa que se oferece a este benefício, pois Cristo declara que ele é a luz do mundo inteiro. Por meio desta afirmação, ele tensionava remover a distinção, não apenas entre judeus e gentios, mas entre o erudito e o ignorante.
entre as pessoas de distinção e os plebeus. Mas devemos primeiramente averiguar que necessidade há para se buscar esta luz, pois os homens jamais se apresentarão a Cristo para serem iluminados, até que saibam que este mundo já em trevas e que eles mesmos são totalmente cegos. Portanto, saibamos que quando a maneira de obter esta luz nos remete para Cristo, somos todos condenados por cegueira. Tudo quanto consideramos como sendo luz é comparado a trevas e uma noite muito tenebrosa, pois Cristo não fala dela como que pertencente a ele em comum com outros, mas a reivindica como sendo peculiarmente sua, donde se segue que fora de Cristo não existe sequer uma fagulha de luz genuína. Pode haver certa aparência de luminosidade, porém se assemelha a um relâmpago que apenas ofusca os olhos. Deve-se observar ainda que o poder e o ofício de iluminar não se confinam à presença pessoal de Cristo, pois ainda que ele esteja muito afastado de nós, no que concerne a seu corpo, todavia diariamente jorra sua luz sobre nós, através da doutrina do Evangelho e pelo poder secreto de seu Espírito. Todavia não teremos uma definição plena desta luz, a menos que aprendamos que somos iluminados pelo Evangelho e pelo Espírito de Cristo, para que saibamos que a fonte de todo o conhecimento e sabedoria está oculta nele. Aquele que me segue a doutrina, ele adiciona uma exortação, a qual ele imediatamente depois confirma por meio de uma promessa. Pois quando aprendemos que todos os que se deixam governar por Cristo estão fora do perigo de apostatar, devemos sentir-nos impelidos a segui-lo e deveras, ao estender sua mão, por assim dizer, ele nos atrai a si. Devemos ainda deixar-nos ser poderosamente afetados por uma promessa tão imensa e magnificente, a saber que todos quantos dirigirem seus olhos para Cristo estão certos de que, mesmo no meio das trevas, serão preservados de apostasia, e que não só por um curto período, mas até que concluam sua trajetória. Pois este é o significado das palavras usadas no tempo futuro: não andarão em trevas, mas terá a luz da vida. Tal também é a substância dessa última sentença, na qual a perpetuidade da vida é declarada em termos expressos. Não devemos temer, pois, que ela nos deixe no meio da jornada, porque ela nos conduz, inclusive, à vida. Emprega-se o genitivo da vida, em concordância com o idioma hebreu, em vez do adjetivo, para denotar o efeito, como se ele houvera dito a luz geradora de vida. Não precisamos admirar-nos que trevas são maciças de erros e superstições prevaleçam no mundo, onde tão poucos há que mantêm seus olhos fixos em Cristo. 13. Os fariseus, pois, disseram, trazem a lume como objeção o que se diz comumente que ninguém deve ser confiável quando legisla em causa própria, pois um testemunho verdadeiro é expresso no lugar de o que é lícito e digno de crédito. Em suma, o que querem dizer é que não lhe adiantava nada falar se não apresentasse prova extraída de alguma outra parte. 14. Embora eu testifique a meu próprio respeito, Cristo replica dizendo que seu testemunho possui crédito e autoridade suficientes, porque ele não é uma pessoa individual que pertence à grande agremiação de seres humanos, mas que detém uma condição diferente. Pois quando ele diz, eu sei de onde vim e para onde vou, ele assim se exclui da categoria ordinária dos homens. Portanto, o significado é que cada pessoa é ouvida com suspeita quando fala em sua própria causa, e é constante nas leis que ninguém seja criado quando fala em seu próprio crido, quando fala em seu próprio benefício. Mas isso não se aplica ao Filho de Deus, que mantém uma posição acima de todo o mundo, pois ele não é reputado como pertencente à classe de seres humanos, senão que tal privilégio ele o recebeu de seu Pai, a fim de reduzir todos os homens à obediência a ele por uma palavra singular. Eu sei de onde vim.
Com estas palavras, ele declara que sua origem não provém deste mundo, mas que procedeu de Deus, e por isto seria injusto e irracional que sua doutrina, que é divina, fosse sujeitada à lei dos homens. Mas visto que ele naquele tempo estivesse vestido com a forma de um servo, em consequência do que o desprezavam, por conta da humilde condição da carne, ele os remete à futura glória de sua ressurreição, da qual sua deidade anteriormente oculta e ignota, recebeu uma clara demonstração. Portanto, essa condição intermédia não deve impedir que os judeus se submetam ao único embaixador de Deus, o qual lhes fora anteriormente prometido na lei. Mas não sabeis de onde eu vim e nem para onde eu vou. Ele quer dizer que sua glória não é absolutamente ofuscada pela incredulidade deles. Além disso, visto que eles nos deu o mesmo testemunho, nossa fé deve desprezar todos os rumores e calúnias dos homens perversos, pois ela não pode fundamentar-se em Deus sem se pôr muito acima da mais acirrada soberba do mundo. Mas a fim de percebermos a majestade de seu Evangelho, temos sempre de dirigir nossos olhos à glória celestial do Filho de Deus e ouvi-lo falando no mundo para recordar de onde ele veio e que autoridade ele agora possui, depois de haver cumprido seu ofício de embaixador. Pois como ele se humilhou por algum tempo, assim agora é soberanamente exaltado à destra do Pai, para que todo joelho se curve diante dele. Filipenses 2:10. Vós julgais, 8 do 15 ao 20. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não estou só, mas eu e meu Pai que me enviou. Ainda está escrito em vossa lei que o testemunho de 2 homens é válido. Eu sou quem testifica a meu próprio respeito, e o Pai que me enviou testifica a meu respeito. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Respondeu Jesus, vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me tivesses conhecido, também terias conhecido a meu Pai. Essas palavras Jesus as proferiu junto ao gasofilácio, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. 15. Vós julgais segundo a carne. Esta expressão pode ser explicada de 2 formas: ou que eles julgavam em concordância com pontos de vista perversos provenientes da carne, ou que julgavam em concordância com as aparências externas da pessoa, pois a carne às vezes denota a aparência externa de uma pessoa. E ambos os significados se harmonizam bem com esta passagem, visto que onde quer que prevaleçam os sentimentos da carne ou o respeito humano regula o juízo, ali não habita nem a verdade nem a justiça. Quanto a mim, porém, creio que o significado será mais acentuado se carne for contrastada com espírito, entendendo seu significado assim, que não são juízes legítimos e competentes, porquanto não possuem o espírito como seu guia. Eu a ninguém julgo. Aqui, porém, os comentaristas diferem. Alguns fazem a seguinte distinção: ele não julga como homem. Outros fazem referência ao tempo, ou seja, enquanto estava na terra, ele não exerceu o ofício de juiz. Agostinho expôs ambas as exposições, porém não se define entre elas. Mas a distinção anterior não se pode de forma alguma aplicar, pois esta sentença contém 2 cláusulas, a saber, que Cristo não julga, e que se julgar, seu juízo é sólido e justo, porque ele é divino. Portanto, quanto à primeira cláusula, na qual ele diz que não julga, limito-a ao que pertence peculiarmente a esta passagem, pois a fim de convencer mais plenamente seus inimigos de soberba, ele emprega esta comparação, que injustamente assumem a liberdade de julgar e contudo não podem condená-lo, enquanto ele meramente ensina e se abstém de exercer o ofício de juiz. 16. E se eu julgo, ele adiciona esta correção para não parecer que estava suprimindo inteiramente seu direito. Se eu julgo, diz ele, meu juízo é verdadeiro, ou seja, é dotado de autoridade.
Ora, a autoridade é oriunda desta consideração, a saber, que ele nada faz senão em consonância com o mandamento do Pai, porque não estou sozinho. Esta frase equivale a uma afirmativa de que ele não pertencia à classe ordinária dos homens, mas que deve ser considerado em conexão com o ofício que ele fora designado pelo Pai. Mas porque ele não faz de uma franca declaração de sua deidade, como poderia realmente e com justiça ter feito, a razão é esta: como sua deidade estava oculta sob o véu da carne, ele apresenta seu pai em quem ela era mais manifesta. Todavia, o objetivo do discurso é mostrar que tudo aquilo que ele faz e ensina deve ser visto na esfera divina. 17. Ainda em vossa lei está escrito. À primeira vista, o argumento poderia parecer fraco, porque ninguém é recebido como testemunha em sua própria casa. Mas devemos ter em mente que o que eu já disse, a saber que o Filho de Deus tem de ser excluído do número ordinário dos demais homens, porque ele não é um indivíduo particular, nem realiza seu próprio negócio particular. Quanto ao fato de ele se distinguir do seu Pai, fazendo isso ele se acomoda à capacidade de seus ouvintes, e isso por causa de seu ofício, porque ele era naquele tempo servo do Pai, de quem, portanto, ele assevera que toda a sua doutrina procedia. Versículo 19. Onde está o teu pai? Não pode haver dúvida alguma de que inquiriam a respeito de seu pai em tom de pilheria, porque com seu costumeiro orgulho não só tratavam desdenhosamente o que ele dizia sobre o pai, mas igualmente o ridicularizavam quando falava soberbamente de seu pai, como se seu nascimento procedesse do céu. Portanto, com essas palavras, querem dizer que não davam um valor tão elevado ao Pai de Cristo, ao ponto de atribuir algo ao Filho por esta conta. E a razão porque não tantos na atualidade, que com ousada presunção, desprezam a Cristo e que poucos consideram que foi Deus quem o enviou. Vós não conheceis nem a mim nem a meu Pai. Ele nem se dá ao trabalho de dirigir-lhes uma resposta direta, mas em poucas palavras o censura pela ignorância que ostentam. Inquiriram acerca do Pai, e, no entanto, enquanto tinham o Filho diante de seus olhos, vendo, não viam. Mateus 13:13. Portanto, era um justo castigo de seu orgulho e ímpia ingratidão que, ao desprezarem o Filho, que lhes fora familiarmente oferecido, nunca chegaram a ter acesso ao Pai. Pois como algum mortal ascenderá às excelsitudes de Deus, se o mesmo não for elevado pela mão de seu Filho? Deus em Cristo se condescendeu em assumir a humilde condição dos homens para que pudesse estender-lhes sua mão, e aos que rejeitam a Deus, quando este se aproxima deles, de fato não merecem ser excluídos do céu? Temos consciência de que a mesma coisa é expressa a respeito de todos nós, pois quem aspira a conhecer a Deus e não tiver seu ponto de partida em Cristo, vagueará, por assim dizer, por entre labirintos, porque não é sem boas razões que Cristo é chamado à imagem do Pai, como já ficou expresso. Além do mais, como todos os que abandonando a Cristo tentam subir ao céu, como tentavam os gigantes, são destituídos de todo reto conhecimento de Deus. Assim, toda pessoa que dirigir sua mente a todos os seus sentidos a Cristo, será conduzida diretamente ao Pai. Por bons motivos, Deus declara que, pelo espelho do Evangelho, visualizamos claramente a Deus pela pessoa de Cristo. 2 Coríntios 3,18. E certamente é um espantoso galardão da obediência proveniente da fé que todos quantos se humilham diante do Senhor Jesus penetra acima de todas as nuvens, se inclusive aqueles mistérios que os anjos contemplam e adoram. 20. Jesus pronunciou essas palavras junto ao gasofilácio. O gasofilácio era uma parte do templo onde as ofertas sagradas
eram depositadas. Era um lugar bem frequentado, e daí inferirmos que este sermão foi anunciado por Cristo no meio de uma grande assembleia de homens, de modo que o povo tivesse menos desculpas. O evangelista igualmente nos põe em relevo o espantoso poder de Deus a esse respeito, a saber que se viram constrangidos a suportar que publicamente Cristo ensinasse no templo, ainda que só mais tarde buscassem lançar-lhe as mãos e o entregar à morte, pois visto que mantinham uma inquestionável preponderância no templo, por isso administravam ali com a ferocidade dos tiranos, e poderiam ter banido Cristo de lá com uma só palavra, e quando ele se aventurou a assumir o ofício de mestre, porque eles não lançaram suas mãos instantânea e violentamente sobre eles, vemos, pois, que Deus obrigou os homens a ouvi-lo e o guardou com sua proteção, de modo que aquelas bestas selvagens não tocaram, ainda que tivesse suas gargantas escancaradas para tragá-lo. O evangelista menciona uma vez mais sua hora, para que pudéssemos aprender que não é pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus que vivemos e morremos. 8:21 ao 24. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu me vou, e vós me buscareis, e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vir. Os judeus, pois, diziam: Quererá ele matar-se? Porque dissera: Para onde eu vou, não podeis vir. Então lhes disse: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, pois se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. 21. Eu me vou, percebendo que não produzia nem bem entre estes homens obstinados, ele ameaça sua destruição, e este é o fim de todos quantos rejeitam o Evangelho, porquanto ele não é lançado ao ar sem qualquer proveito, senão que ele exalta o odor ou de vida ou de morte. 2 Coríntios 2,16. O significado dessas palavras equivale a isto: por fim, os ímpios sentirão com grande perda, sofrerão por rejeitarem a Cristo, quando graciosamente se lhes ofereceu. Sentirão, porém, tarde demais, porque naquele momento já não haverá lugar para o arrependimento, e para deixá-los ainda mais abalados, ao mostrar-lhes que seu juízo está bem perto, primeiramente ele lhes diz que não demora e ele partirá, significando com isso que o evangelho lhes é pregado só por breve tempo, e que se permitirem que esta oportunidade passe, o tempo aceitável e os dias designados para a salvação, de Isaías 49:8 e 2 Coríntios 6:2, não serão de longa duração. Assim também, em nossos próprios dias, quando Cristo bater em nossa porta, devemos correr imediatamente a seu encontro, para que ele não se enfade com nossa morosidade e se afaste de nós. E temos aprendido ao longo das eras e através de muitas experiências quão profundamente essa partida de Cristo deveria ser temida. E vós me buscareis. Devemos, antes de tudo, certificar de que maneira as pessoas, ora indicadas, buscariam a Cristo. Pois se tivessem verdadeiramente se convertido, não teriam buscado em vão, porquanto ele não prometeu falsamente que tão logo um pecador sussurre um gemido, o mesmo será prontamente assistido por ele, Cristo. Portanto, Cristo não insinua que o buscariam pelas vias certas da fé, mas que o buscariam como homens esmagados por angústias extremas, procurando o livramento em suas mãos. Porque os incrédulos desejariam que Deus os tivera reconciliado consigo, porém não cessam de fugir dele. Deus os chama, sua aproximação consiste em fé e arrependimento, porém se opõem a Deus com o coração petrificado, e esmagados pelo desespero gritam contra ele. Em suma, estão tão longe de desejar o desfruto do favor de Deus,
que não lhe dão permissão de assisti-los, a menos que ele negue a si próprio, o que jamais fará. E assim, por mais perversos fossem os escribas, voluntariamente teriam aplicado a si a redenção que lhes fora prometida pela mão do Messias, desde que se transformasse para adequar a nação à natural disposição deles. Por isso, com estas palavras, Cristo ameaça e denuncia a todos os incrédulos, dizendo que depois de haverem eles desprezado a doutrina do Evangelho, se verão dominados por uma angústia tão grande que se verão constrangidos a clamar a Deus. Porém, seus gritos de nada lhe adiantarão, porque, como já dissemos, procurando não procuram, e isso é ainda mais nitidamente expresso na próxima sentença, quando ele diz: vós morrereis em seus pecados, com isso mostrando que causa de sua destruição será esta: foram desobedientes e rebeldes até o fim. Qual a natureza de seu pecado se verá em seguida. 22. Quererá ele matar-se? Os escribas perseveravam não só em destemidamente escarnecer, mas também em afrontar, porquanto ridicularizavam o que ele dissera: para onde eu vou, vós não podeis me seguir, como se quisesse dizer: se ele suicidar, então reconhecemos que não podemos acompanhá-lo, porque não decidimos agir assim. Consideravam a ausência de Cristo como uma questão de nenhuma importância e criam que em todos os aspectos levariam a melhor sobre ele, e assim o convidam a ir para onde bem quisesse. Chocante estupidez! Mas é assim que Satanás ensoberbece os réprobos, para que, intoxicados com uma diferença mais que brutal, se precipitem no meio das chamas da ira de Deus. Nos dias atuais, não vemos a mesma ira em muitos que, havendo entorpecido suas consciências, insolentemente atiram suas pilhérias e bufonarias contra tudo quanto ouvem acerca do terrível juízo de Deus. Embora seja verdade que esse é um riso afetado e sardônico, pois se acham intimamente feridos, com feridas invisíveis, porém todos em um repente, como homens privados de seus sentidos, se rompem em furiosa gargalhada. 23. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Visto que não mereciam ser instruídos por ele, seu intuito era apenas deixá-los abalados com reprimendas expressas em poucas palavras. Como nesta passagem ele declara que não recebem sua doutrina porque nutrem total repulsa pelo reino de Deus. Sobre as palavras mundo e de baixo, ele inclui tudo o que os homens naturalmente possuem, e assim põe um relevo e desarmonia que existe entre seu evangelho e a engenhosidade e sagacidade da mente humana, pois o evangelho é sabedoria celestial, porém nossa mente se rasteja na terra. Portanto, ninguém jamais será qualificado a tornar-se discípulo de Cristo até que este o tenha formado por meio de seu Espírito. Daí ocorrer que a fé seja tão raramente encontrada no mundo, porque todo o gênero humano é naturalmente oposto e avesso a Cristo, exceto aqueles a quem ele eleva mediante a graça especial de seu Espírito Santo. 24. E morrereis em vossos pecados. Havendo previamente empregado o singular em vosso pecado, ele agora lança mão do plural em vossos pecados. Porém, o significado é o mesmo, exceto que na passagem anterior ele pretendia realçar que a incredulidade é a fonte e causa de todos os males. Não que não haja nenhum outro pecado além da incredulidade, nem que a incredulidade seja o único pecado que nos sujeita à condenação de morte eterna na presença de Deus, como alguns tão extravagantemente afirmam, mas porque ele nos afasta de Cristo e nos priva de sua graça, da qual devemos esperar o livramento de todos os nossos pecados. O fato de os judeus rejeitarem a medicina
divina com malícia obstinada, isso revela sua doença mortal, e daí ocorre que os escravos de Satanás não cessem de acumular pecados sobre pecados e de continuamente atrair condenações sobre sua própria carne, e por isso ele adiciona imediatamente: se não credes que eu sou, porque não existe outra via para os homens perdidos recobrar sua salvação senão recorrendo-se a Cristo. A frase que eu sou é enfática, pois, para tornar o significado completo, temos de proporcionar tudo quanto a Escritura atribui ao Messias e tudo o que ela nos incita a esperar dele. Mas a suma e substância é a restauração da Igreja, cujos primórdios são a luz da fé, da qual procedem a justiça e a nova vida. Alguns dos antigos escritos deduziram desta passagem a essência divina de Cristo, porém, agir assim é um equívoco, pois ele fala de seu ofício em relação a nós. Essa afirmação é digna de observação, pois os homens jamais consideram suficientemente os males em que se engajam, e ainda que se veem constrangidos a reconhecer sua destruição, todavia negligenciam a Cristo e olham em sua volta em todas as direções em busca de remédios sem valia. Por esta razão, devemos crer que até que a graça de Cristo se manifeste para livrar-nos, nada senão uma massa disforme de todos os males reina perpetuamente em nós. 8:25 a 29. Então lhe disseram: quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo que desde o princípio também vos falo. Eu tenho muitas coisas que falar e julgar a vosso respeito, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e eu falo ao mundo que aquelas coisas que ouvi dele. Não sabiam que ele lhes falava do Pai. Jesus, pois, lhes disse: quando tiverdes exaltado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me enviou, me ensinou, eu falo, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou sozinho, porque eu sempre faço as coisas que lhe agradam. 25. Desde o princípio. Os que traduzem as palavras tem, arken, como se estivessem, no caso nominativo, eu sou o princípio, e como se Cristo estivesse aqui asseverando sua deidade eterna, laboram em grande erro. Não existe ambiguidade desse gênero no grego, porém, inclusive os comentaristas gregos diferem quanto ao significado. Aliás, todos eles concordam que uma preposição deve estar subentendida, porém muitos lhe dão a função de advérbio, como se Cristo dissesse: isto deve ser primeiramente, tem arquém, observado. Alguns também, entre os quais Crisóstomo, a traduzem ininterruptamente assim: o princípio que também vos falo, no princípio que também vos falo, eu tenho muitas coisas a dizer-vos e a julgar-vos. Foi Nonus que impôs este significado ao versículo, mas uma redação diferenciada é mais geralmente adotada e parece a única genuína. Minha interpretação de tem arquém é desde o princípio, de modo que o significado, em minha opinião, é este: não surgir repentinamente, porém, como foi anteriormente prometido, assim agora compareço em público, e acrescenta: porque eu também vos falo, significando que ele testifica com suficiente clareza quem é ele, ou quem ele é, contanto que tivessem ouvidos para ouvir esta palavra óti, porque não é empregada meramente para assinalar uma razão, como se Cristo tensionasse provar que ele era desde o princípio, porque ele agora fala, mas assevera que existe uma tal concordância entre sua doutrina e a eternidade de que ele fala, que aquela deve ser considerada uma indubitável confirmação desta, o que pode ser explicado assim: de acordo com o princípio, isto é, o que eu disse previamente, agora por assim dizer, eu confirmo de novo, ou
e verdadeiramente o que também agora falo está em concordância com as condições feitas em todas as eras, de modo a ser uma forte confirmação dela. Em suma, esta resposta consiste de duas sentenças, porque sob a palavra princípio, ele inclui essa sucessão ininterrupta de eras, durante as quais Deus fez um pacto com seus filhos. Ao dizer que ele também fala, ele anexa sua doutrina com as predições antigas e mostra que ele depende delas. Daí se segue que os judeus não tinham outra razão para sua ignorância, além do fato de que não criam nele, além do fato de que não cria nem nos profetas, nem no Evangelho, porque é o mesmo Cristo que é exibido a todos eles. Pretendiam ser discípulos dos profetas e cuidar do pacto eterno de Deus. Não obstante, rejeitavam o Cristo que lhes fora prometido desde o princípio e agora está presente diante de nós. 26. Tenho muitas coisas a dizer-vos e julgar-vos, percebendo que está na mesma posição de alguém que canta para surdos. Ele não avança mais em seu discurso, mas apenas declara que Deus defenderá a doutrina que ora desprezam, porque ele é seu autor. Se eu quisesse acusar-vos, diz ele, vossa malícia e perversidade me fornecem abundantes materiais, porém no momento vos deixo. Meu Pai, porém, que me confiou o ofício de mestre, não deixará de cumprir sua promessa, porque ele sempre vindicou sua palavra contra o ímpio e sacrílego desprezo dos homens. Esta afirmação de Cristo é da mesma substância daquele de Paulo. Se o negarmos, ele permanece fiel, porque não fora negar-se a si mesmo, 2 Timóteo 2,13. Em suma, ele ameaça os... já falei aqui. Todos quando recusam em dar crédito à sua palavra, e ele age assim, com base no fato de que Deus inevitavelmente defendia sua verdade. Ora, esta é a genuína firmeza da fé, a saber, quando cremos que somente Deus é suficiente para estabelecer a autoridade de sua doutrina, ainda que o mundo inteiro a rejeite. Todos quantos, confiando em sua doutrina, servem a Cristo fielmente, podem destemidamente acusar o mundo inteiro de falsidade. E eu falo ao mundo aquelas coisas que ouvi dele. Sua afirmação é que ele nada fala senão o que recebeu do Pai, e esta é a única confirmação de uma doutrina quando o ministro mostra que o que ele fala procedeu do Pai. Agora sabemos que Cristo detinha naquele tempo o ofício de ministro, e por isso não precisamos ficar surpresos se ele demanda que os homens o ouçam, porque lhes traz os mandamentos de Deus. Além disso, por seu exemplo, ele promulga uma lei geral para toda a igreja, a saber que ninguém deve ser ouvido, a menos que o mesmo fale o que procede da boca de Deus. Mas enquanto ele põe abaixo a perversa ignorância daqueles homens que ousam falar sem a palavra de Deus, os mestres fiéis, que bem conhecem a natureza de sua vocação, são fortificados e armados por ele com inabalável firmeza, para que, sob a diretriz de Deus, possam ousadamente desafiar a todos os mortais. 27. Não sabiam que ele lhes falava acerca do Pai. Desse fato notamos quão estúpidos eram aqueles homens cujo entendimento era possuído por Satanás. Nada podia ser mais claro do que o fato de que estavam sendo citados a comparecerem ante o tribunal de Deus, mas e daí? São totalmente cegos? Isso ocorre diariamente com outros inimigos do Evangelho, e tal cegueira deve instruir-nos a andar com temor. 28. Quando levantardes o Filho do Homem, ofendido com a estupidez que o evangelista tem descrito, Cristo declara uma vez mais
que não mereciam que ele abrisse sua boca para lhes falar algo mais. Agora, diz ele, tende todos os vossos sentidos, por assim dizer, fascinados, e por isso nada entendeis de tudo o que vos digo. Porém, virá o tempo em que sabereis que um profeta de Deus viveu entre vós e vos falou. Esta é a maneira como devemos tratar os homens perversos. Devemos convocá-los a comparecerem ante o tribunal de Deus. Mas este conhecimento do qual Cristo fala vem tarde demais, quando os réprobos incrédulos, arrastados pelo castigo, reconhecem relutantemente que Deus, a quem prazenteiramente deviam ter dado honra e reverência a seu juiz, pois ele não lhes promete arrependimento, porém declara que depois de terem sido golpeados com o novo e inexpressível horror da ira de Deus, serão despertados da modorra a que ora desfrutam. Assim é que os olhos de Adão se abriram, de modo que, esmagado pela vergonha, buscou em vão esconderijos para se esconder e, por fim, se convenceu de que estava arruinado. Mas aquele conhecimento de Adão, que era em si mesmo inútil, se converteu em vantagem sua através da graça de Deus. Os réprobos, porém, se vendo esmagados pelo desespero, têm seus olhos abertos só com este propósito, a fim de perceber sua destruição. A esse tipo de conhecimento, Deus os conduz de várias maneiras. Às vezes ocorre que, constrangidos por profundas aflições, aprendem que Deus está irado contra eles, às vezes sem qualquer castigo externo. Ele os atormenta interiormente e outras vezes ele lhes permite dormir até que os arrebata deste mundo. Pelo termo exaltar, Cristo realça sua própria morte. Ele faz menção de sua morte a fim de adverti-los de que, ainda que o destruam segundo a carne, nada lucrarão com isso, como se quisesse dizer: enquanto eu falo convosco, me tratais com arrogante escárnio, mas antes que vossa perversidade avance mais, a morte me dominará. Então vos triunfareis como se vosso desejo tivesse vencido, porém dentro de pouco tempo experimentareis vossa completa ruína e quão amplamente minha morte difere da destruição. Ele emprega o termo exaltar a fim de os exasperar ainda mais. A intenção deles era precipitar a Cristo no mais profundo inferno. Ele lhes diz que ficarão totalmente desapontados e que o evento será totalmente contrário à expectativa deles. Na verdade, sua intenção poderia ser evocar a forma externa de sua morte, que ele seria levantado numa cruz. Ele, porém, está visando principalmente o glorioso resultado dela, o que se concretiza logo depois, contrariando a expectativa de todos. E é verdade que foi na própria cruz que ele conquistou o esplêndido triunfo de Satanás diante de Deus e dos anjos, apagando o manuscrito do pecado e cancelando a condenação oriunda da morte. Colossenses 2:14. Mas somente depois que o evangelho foi proclamado, que esse triunfo começou a ser conhecido dos homens. A mesma coisa que aconteceu pouco depois que Cristo saiu do túmulo e ascendeu aos céus, é o que devemos diariamente esperar, pois, a despeito de todas as invasões dos ímpios, com o intuito de oprimir a Cristo e a sua igreja, ele não só ressuscitará a despeito deles, mas converterá seus ímpios esforços no meio de promover o progresso de seu reino. Quem eu sou? Já declarei que isso não é uma referência à essência divina de Cristo, mas ao seu ofício, o que transparece ainda mais claramente à luz de que se segue quando afirma que nada faz senão em obediência à ordem do Pai, pois significa que ele foi enviado por Deus e que executa seu ofício com toda fidelidade. E que nada faço de mim mesmo,
Isto é, não me ponho na dianteira, tentando agir precipitadamente. Além disso, o verbo falar se refere à mesma coisa, isto é, ao ofício pedagógico, pois quando Cristo quer provar que nada faz senão em obediência ao mandamento do Pai, ele diz que fala segundo a instrução que recebeu dele. Portanto, o significado das palavras pode ser sumariado assim: na totalidade desses procedimentos que condenais, nenhuma parte é propriamente minha, mas apenas executo o que Deus me incumbiu fazer, e as palavras que ouvis de meus lábios são palavras dele. E minha convocação, da qual é ele o autor, exclusivamente dirigida por ele. Lembremos-nos, contudo, do que já mencionei algumas vezes, a saber que essas palavras são acomodadas à capacidade dos ouvintes, porque uma vez que concluíram que Cristo era meramente um dentre a classe ordinária dos homens, ele assevera que tudo quanto nele é dividido não procede propriamente dele, significa... Não. Ele assevera que tudo quanto nele é divino não procede propriamente dele, significa que provém do homem, nem é forjado pelo homem. Porque o Pai nos ensina por meio dele e designa para ser o único mestre da igreja, e por esta razão ele afirma que foi instruído pelo Pai. 29. E aquele que me enviou está comigo. Uma vez mais, ele se gloria de que Deus, sob cuja diretriz e autoridade ele age em tudo, o assistirá de modo que não labutará em vão e sem qualquer propósito, como se quisesse dizer, o poder do Espírito de Deus acompanha meu ministério. Todos os mestres fiéis devem ser dotados com a mesma confiança para que não nutram nenhuma dúvida de que a mão de Deus estará sobre eles quando com uma consciência pura cumprem o ministério que lhes impôs. Pois Deus não os mune com sua palavra a fim de golpearem o ar com um som indolente e inútil, senão que faz sua palavra bem sucedida pela secreta eficácia de seu Espírito e ao mesmo tempo os guarda com sua proteção, para que quando seus inimigos forem todos subjugados, permaneçam invencíveis contra o mundo inteiro, e deveras se julgarem a si mesmos e as suas próprias faculdades. Se renderiam no mesmo instante, de modo que o único método de seguir adiante é se convencendo de que são sustentados pela mão divina. Porque sempre faço as coisas que lhe agradam. Devemos observar a razão porque Cristo declara que Deus está a seu lado e que ele jamais será privado de sua assistência. Isso porque ele é inteiramente regulado por sua vontade e o serve com sinceridade, pois isso é o que ele pretende dizer pela palavra sempre, ou seja, que não obedece a Deus apenas em parte, mas inteiramente e sem reservas, devotado a seu serviço. Dessa forma, se quisermos desfrutar da mesma presença de Deus, toda nossa razão deve se sujeitar à sua autoridade, pois, se nossos sentidos sustentarem o governo em alguma extensão, todos os nossos esforços serão infrutíferos, porque a bênção de Deus não estará neles esforços. E ainda que por algum tempo nos deleitemos com o ditoso prospecto de Cristo, propósito de êxito. Todavia, o resultado final será sinistro. O Pai não me deixou sozinho. Com estas palavras, ele indiretamente se queixa da tradição de sua nação, no seio da qual ele encontrou uns poucos que lhe deram seu apoio. Contudo, ele mostra que considera uma coisa sobejamente suficiente, a saber, que tem Deus para o proteger. Tal é a coragem com que devemos nos animar e dar vazão em nossos próprios dias, em decorrência do pequeno número de crentes,
porque ainda que o mundo inteiro se oponha à sua doutrina, todavia não estamos sozinhos. Daí ser também evidente quão estulta é a vanglória dos papistas, que enquanto negligenciam Deus, com soberba se vangloriam de seu vasto número. 8 do 30 ao 38. Enquanto falava essas coisas, muitos criam nele. Jesus, pois, disse aos judeus que creram nele: Se continuardes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos fará livres. Eles responderam: Somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como, pois, disseste, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo homem que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. E o filho, pois, se o filho, pois, vos fizer livres, verdadeiramente sereis livres. Eu sei que sois os descendentes de Abraão, porém buscais matar-me, porque minha palavra não habita em vós. Eu falo o que ouvi de meu pai, e vós o que tens ouvido de vosso pai. 30. Enquanto ele falava estas coisas, ainda que os judeus naquele tempo quase se assemelhavam a um solo seco e estéril, todavia Deus não permitiu que a semente de sua palavra se perca totalmente. E assim, contrariando todas as expectativas, e em meio a tantas obstruções, algum fruto aparece. O evangelista, porém, não com exatidão intitula fé aquilo que era apenas certo tipo de preparação para a fé, porquanto ele nada mais afirma sobre eles, senão que estavam dispostos a receber a doutrina de Cristo, a qual também se refere o que vem antes. 31. Se continuardes em minha palavra, aqui Cristo os adverte, em primeiro lugar, que não é bastante que alguém tenha tido um bom começo, se seu progresso até o fim não lhe corresponder, e por essa razão ele exorta a perseverança na fé aos que tiveram provado sua doutrina. Ao dizer que os que se radicam solidamente em sua palavra, ao ponto de permanecerem nele, verdadeiramente serão seus discípulos, ele quer dizer que muitos professam ser seus discípulos e, no entanto, não o são realmente e não têm o direito de ser considerados como tais. Ele distingue seus seguidores dos hipócritas por meio dessa marca, que aqueles que falsamente se vangloriam da sua fé desistiam assim que se ingressavam no caminho, ou pelo menos na metade dele. Os crentes, porém, perseveram constantemente até o fim. Portanto, se quisermos que Cristo nos reconheça como seus discípulos, temos que nos esforçar por perseverarmos. 32. E conhecereis a verdade. Ele afirma que aqueles que chegam a algum conhecimento dele conhecerão a verdade. Aliás, aqueles a quem Cristo falava eram ainda incultos e mal conheciam os primeiros rudimentos, e por isso não cabe surpresa se ele lhes promete um pleno discernimento de sua doutrina. No entanto, a afirmação é de caráter geral, por isso, seja qual for o progresso que algum de nós tenha feito no Evangelho, que eu mesmo saiba que necessita de novas adições. Esta é a recompensa que Cristo outorga à sua perseverança, que ele lhes admite que tenham maior familiaridade com ele, ainda que dessa forma ele nada mais faz senão acrescentar outro dom ao primeiro. Assim, ninguém deve imaginar que tem direito a alguma recompensa, pois é ele quem imprime sua palavra em nossos corações por meio de seu Espírito, e é ele quem diariamente dissipa de suas mentes as nuvens de ignorância que obscurecem a fulgência do Evangelho, a fim de que a verdade nos seja plenamente revelada. E devemos
sincera e solicitamente lutar para tomar posse dela. É a mesma verdade invariável que Cristo ensina a seus seguidores, do princípio ao fim, mas naqueles que o princípio foram iluminados por ele, como se por pequenas fagulhas, por fim ele derramará a plena luz. Assim os crentes, até que tenham sido plenamente confirmados, são em alguma medida ignorantes do que conhecem. Entanto, o conhecimento da fé não é tão pequeno ou obscuro que não contém eficácia para a salvação. A verdade vos libertará. Ele enaltece o conhecimento do Evangelho a partir do fruto que dele derivamos, ou o que equivale à mesma coisa, a partir de seu efeito, isto é, que ele nos restaura a liberdade. Esta é uma bênção inaudita. Daí se segue que nada é mais excelente ou desejável do que o conhecimento do Evangelho. Todos quantos sentem e sabem que a escravidão é uma condição em extremo miserável, e já que o Evangelho nos liberta dela, segue-se que derivamos do Evangelho o tesouro de uma vida bem-aventurada. Agora devemos averiguar que gênero de liberdade é aqui descrito por Cristo, isto é, aquela que nos faz livres da tirania de Satanás, do pecado e da morte, e se tomarmos posse dela por meio do Evangelho, é evidente à luz deste fato que somos inerentemente escravos do pecado. Além disso, devemos averiguar qual é o método de nosso livramento, porque enquanto formos governados por nossos sentidos e por nossa natural disposição, somos servos do pecado. Quando, porém, o Senhor nos regenera por seu Espírito, ao mesmo nos faz livres, de modo que, libertados das tramas de Satanás, espontaneamente obedecemos à justiça. A regeneração, porém, procede da fé, e daí ser evidente que a liberdade procede do Evangelho. Que agora os papistas soberbamente prossigam a vangloriar-se de seu livre-arbítrio. Nós, porém, que temos consciência de nossa própria escravidão, em ninguém mais nos gloriamos senão em Cristo, nosso libertador, pois a razão pela qual o Evangelho deve ser reconhecido como aquilo que produz nosso livramento é que ele nos oferece e nos dá Cristo, que nos liberta do jugo do pecado. Finalmente, devemos observar que a liberdade tem seus graus de conformidade com a medida da fé de cada um, e por isso Paulo, ainda que evidentemente fosse livre, contudo geme e aspira àquela perfeita liberdade. Romanos 7:24. 33. Somos descendentes de Abraão. É incerto se o evangelista aqui introduz as mesmas pessoas. É incerto se o evangelista aqui introduz as mesmas pessoas com quem anteriormente falava, ou eram outras. Minha opinião é que replicaram tudo. Que vestir? Vai comer, poxa. Volta. Se você quer ir. Aqui mesmo. Vixe. Que seu filho aí, seu dono? Olha o meu gatão aqui. Então tem a mão dele. Saiu também. Não, saiu lá no vídeo, ó, seu dono. Seu dono. O que você quer? Você tá apanhando papai aqui, hein? É incerto se o evangelista que introduz as mesmas pessoas com quem anteriormente falava ou eram outras. Minha opinião é que replicaram a Cristo de uma maneira confusa, como usualmente ocorre numa multidão mista e confusa, e que essa réplica foi feita mais por desdenhadores do que pelos que criam. É uma forma de expressão bem costumeira na Escritura. Sempre que se mencione um grupo de pessoas, atribui em termos gerais a todos o que pertence apenas a uma parte. Os que objetam dizendo que são descendentes de Abraão e que sempre foram livres, inferiam facilmente das palavras de Cristo que a liberdade lhes foi prometida como pessoas que eram escravas. Não podem, porém, suportar ouvir para eles que são um povo santo e eleito, sejam produzidos à escravidão, pois
que validade tinham a adoção e o pacto, Romanos 9:4, por meio dos quais foram separados de outras nações, senão porque eram considerados filhos de Deus? Portanto, concluem que são insultados quando a liberdade lhes é exibida como uma bênção, da qual ainda não tinham tomado posse. Mas é possível imaginar-se estranho que sustentassem que jamais foram escravizados, quando tinham sido tão frequentemente oprimidos por vários tiranos, e que naquele tempo viviam sujeitados ao jugo romano e gemiam sob o mais pesado fardo de escravidão. E por isso, pode-se facilmente notar quão insensata era sua vanglória. Não obstante, tinham esta plausível justificativa, isto é, que o injusto domínio de seus inimigos não os impedia de continuar a ser livres por direito, mas estavam errados, primeiro neste aspecto, a saber que não consideravam que o direito de adoção estivesse fundamentado unicamente ao mediador, pois como se dá que a semente de Abraão fosse livre, senão porque, pela graça extraordinária do Redentor, ela é isenta da escravidão geral da raça humana? Há, porém, outro erro, menos tolerável do que o primeiro, a saber, embora fossem totalmente degenerados, queriam ser contados entre os filhos de Abraão e não atinavam que nada mais senão a regeneração procedente do Espírito é que os fazia legítimos filhos de Abraão. E, aliás, tinha sido tão comum um vício que quase todas as épocas, ou seja, associar a origem da carne os dons extraordinários de Deus e atribuir à natureza aqueles remédios que Cristo outorga para corrigir a natureza. Entre mentes vemos como todos os que, inflados com falsa confiança, se gloriam em sua condição alienada da graça de Cristo. E, no entanto, esse orgulho é difundido por todo o mundo, de modo que há raramente uma pessoa em centenas que se sente necessitada da graça de Deus. 34. Todo homem que comete pecado é escravo do pecado. Este é um argumento extraído das coisas contrárias. Vangloriavam-se de que eram livres. Ele prova que eram escravos do pecado, porque, estando escravizados pelos desejos da carne, pecavam sem cessar. É espantoso que os homens não se convençam pela própria experiência, de modo que, pondo de parte seu orgulho, aprendam a ser humildes, e é uma ocorrência muito frequente na atualidade, que quanto maior é o fardo de vícios pelos quais o homem se sobrecarrega, mais ardentemente ele pronuncia palavras sem sentido para enaltecer o livre-arbítrio. É como se Cristo nada mais dissesse aqui, senão o que disseram antigamente os filósofos, a saber, que aqueles que se devotam às suas luxúrias vivem sujeitos à mais degradante escravidão. Há, porém, um significado mais profundo e mais oculto, pois ele não argumenta sobre o que os homens maus trazem à sua própria natureza, mas qual é a condição da natureza humana. Os filósofos pensavam que cada um é escravo de seu próprio arbítrio e que pelo mesmo arbítrio ele readquire a liberdade. Aqui, porém, Cristo afirma que todos quantos não se deixam libertar por ele em um estado de escravidão e que todos quantos derivam o contágio do pecado da natureza corrompida são escravos desde seu nascimento. Devemos atentar para a comparação entre graça e natureza, sobre as quais Cristo é que insiste, do que se torna fácil ver que os homens serão destituídos de liberdade, a menos que a conquistem de alguma outra fonte. Não obstante, essa escravidão é voluntária, de modo que os que necessariamente pecam não são compelidos a pecar. 35. Ora, o escravo não permanece sempre na casa. Ele adiciona uma comparação extraída das leis e da lei política, no sentido em que um escravo, ainda que tenha poder por algum tempo, todavia não é o herdeiro da casa, do que ele infere que não há liberdade perfeita e durável, senão que é obtida através do Filho. E assim ele acusa os judeus de futilidade, porque usavam apenas uma máscara em vez da realidade,
porque quanto a serem eles descendentes de Abraão, nada mais eram que uma mera máscara. Mantinham um lugar na igreja de Deus, porém o lugar de Ismael, um escravo, se pôs contra seu irmão, nascido livre, usurpado por breve tempo. Gálatas 4:29. A conclusão é que todos quantos se vangloriam de ser filhos de Abraão, nada possuem senão uma fútil e ilusória pretensão. 36. Se, pois, o Filho vos libertar, com estas palavras ele quer dizer que o direito de liberdade pertence unicamente a ele mesmo e que todos os demais, nascendo escravos, não podem ser libertados senão por sua graça, porque o que ele possui como seu por direito e por natureza, ele reparte conosco por meio da adoção, quando somos enxertados pela fé em seu corpo e nos tornamos membros seus. Assim, devemos lembrar o que eu disse previamente, que o Evangelho é um instrumento por meio do qual tomamos posse de nossa liberdade. Assim, pois, nossa liberdade é um benefício conferido por Cristo, porém, a obtemos por meio da fé, em consequência do que também Cristo nos regenera por meio de seu Espírito. Ao dizermos que verdadeiramente serão livres, há uma ênfase na palavra verdadeiramente, pois temos que suprir o contraste com a toda persuasão por meio da qual os judeus se inflavam com orgulho, da mesma forma que a maior parte do mundo se imagina possuir um reino enquanto vivem na mais miserável escravidão. 37. Quer aí, fofinho? 37. Eu sei que sois descendência de Abraão, como eu disse, explico isso à guisa de concessão. Não obstante, ao mesmo tempo ele ridiculariza sua estultícia em se vangloriar em tão absurdo título como se quisesse dizer, admitindo aquilo em que tanto vos vangloriais, não obstante que valor existe se os homens são chamados filhos de Abraão, enquanto continuam a lutar contra Deus e seus ministros, e que agem com um ódio tão perverso e detestável contra a verdade, que se precipitam temerariamente a derramar sangue inocente. Daí se segue que nada está mais distante de seu verdadeiro caráter que a justificativa de serem assim chamados, porque não trazem em si nenhuma semelhança com Abraão. Buscais matar-me, porque minha palavra não tem lugar em vós. Sua intenção é dizer que não são meramente assassinos, mas que são induzidos a tal furor por odiarem a Deus e sua verdade, o que é muitíssimo hediondo, pois tal hediondez não se estende meramente aos homens, mas igualmente desonra a Deus. Ele diz que não podem receber suas palavras, porque por sua malícia conservam suas mentes fechadas, de modo que não podem admitir nada que seja saudável. 38. Eu falo que o vi com meu pai. Ele já havia feito frequentemente menção de seu pai e agora, por meio de um argumento extraído de coisas contrárias, ele infere que eles são inimigos de Deus e são filhos do diabo, porque se opõem à sua doutrina, porque diz ele, de minha parte nada trago, senão o que aprendi de meu pai. Como é possível, pois, que a palavra de Deus exerça em vós tal fúria, senão porque tendes um pai oposto? Ele diz que fala e que faz porque cumpre o ofício de mestre, enquanto eles tenazmente labutavam com o intuito de extinguir sua doutrina. Ao mesmo tempo, ele protege o evangelho contra o desprezo, mostrando que ele não mais admira que ele seja resistido pelos filhos do diabo. Em vez de vós fazeis, alguns traduzem, fazeis o que tendes visto em vosso pai. Como se Cristo dissesse, vinde, vos mostrarei o que sois filhos do diabo, fazendo-me oposição, porque nada fala senão o que Deus ordenou. 8, 39 e 42. Responderam eles e lhe disseram, Abraão é nosso pai. Disse-lhe Jesus, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Agora, porém, buscais matar-me, e o homem que vos falou a verdade que ouviu de Deus, Abraão não agiu assim. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, não nascemos de fornicação,
Temos um pai que é Deus, disse-lhe Jesus. Se Deus fosse o vosso pai, me amaríeis, porque procedi e vim de Deus, pois não procedi de mim mesmo, mas ele me enviou. 39. Abraão é nosso pai. Esta alteração mostra, com suficiente nitidez, quão arrogante e ferozmente desprezavam todas as censuras de Cristo. O que reivindicam contínua e vangloriosamente é que são filhos de Abraão, pelo que não significam meramente que são descendentes da linhagem de Abraão, mas que são uma raça santa, a herança de Deus e os filhos de Deus, e no entanto em nada confiam senão na carne. Descendente carnal, porém, sem fé, nada mais é do que falsa pretensão. Agora entendemos o que foi que tão terrivelmente o cegava, ao ponto de tratarem a Cristo com desdém, ainda que armado com mortíferos trovões. Assim, a palavra de Deus, que pode remover as pedras, é ridicularizada na atualidade pelos papistas como se não passasse de fábula e furiosamente perseguida pelo fogo e pela espada, e por nenhuma outra razão, senão que confiavam em seu falso título de igreja e esperavam que fossem capazes de enganar a Deus e ao homem. Em suma, tão logo os hipócritas tenham granjeado plausível cobertura, se opõem a Deus com empedernida pertinácia, como se ele não tivesse como penetrar seus corações. Se fossem filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Cristo então distingue mais claramente entre os filhos bastardos e degenerados de Abraão e os filhos reais e legítimos, porquanto ele se recusa a dar o mesmo nome a todos os que não se assemelham a Abraão. Aliás, frequentemente ocorre que os filhos não se assemelhavam em sua conduta a seus pais de quem foram gerados, mas aqui Cristo não argumenta sobre descendente carnal, mas apenas afirma que os que não retêm pela fé a graça de adoção não são considerados entre os filhos de Abraão na presença de Deus. Mas visto que Deus prometera à semente de Abraão que ele seria seu Deus, dizendo: estabelecerei meu pacto entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti e suas gerações, por um pacto eterno para ser o teu Deus, e o Deus de sua descendência depois de ti. Gênesis 17:7. Todos os incrédulos, ao rejeitarem esta promessa, se incluíam na família de Abraão. Portanto, o estado da pergunta é este: deve ser contado entre os filhos de Abraão quem a bênção que lhes é oferecida na palavra, de modo que, a despeito disso, sejam uma nação santa, a herança de Deus e um sacerdócio real? Êxodo 19:6, Joel 3:2. Cristo nega tal coisa, e com razão, porque quem não é filho da promessa deve renascer pelo Espírito Santo, e todos quantos desejam granjear um lugar no reino de Deus devem ser novas criaturas. Ser descendente carnal de Abraão não deve de fato ser algo inútil e de nenhum valor, desde que a verdade lhe fosse adicionada, pois a eleição reside na semente de Abraão, porém é gratuita, de modo que todos aqueles a quem Deus santifica por seu Espírito são considerados herdeiros da vida. 40. Agora, porém, buscais matar-me. Ele prova, a partir do efeito, que não eram filhos de Deus, como se blasonavam. Está escrito isso, blasonavam. Depois eu vou olhar isso no dicionário se existe essa palavra ou está errado aqui. Porque se opunha a Deus. E realmente existe em Abraão algo que é mais sublimemente enaltecido do que a obediência à fé? Esta, pois, é a marca distintiva sempre que nos requer distingamos entre seus filhos e os estranhos, pois títulos vazios, por mais que granjeiem a estima do mundo, são de nenhuma valia aos olhos de Deus. Portanto, Cristo conclui uma vez mais que são filhos do diabo, porque odeia com ódio visceral a verdadeira e sã doutrina. 41. Não nascemos de fornicação, reivindicam para si não mais que o que fizeram previamente, pois dava no mesmo ser filhos de Abraão e ser filhos de Deus.
mas erravam clamorosamente neste aspecto. Imaginavam que Deus estava vinculado a toda a semente de Abraão, pois razoavam assim: Deus adotou para si a família de Abraão, portanto, já que somos descendentes de Abraão, certamente somos filhos de Deus. Então, vemos como pensavam possuir santidade desde o ventre materno, porque proviam de uma raiz santa. Em suma, afirmavam que eram a família de Deus, porquanto eram descendentes de seus pais, de pais santos. De igual modo, os papistas em nossos dias são procedentes de pais por sucessão ininterrupta. Por feitiçarias deste gênero, Satanás os engorda, de modo que alienam Deus da sua palavra, a igreja de fé e o reino do céu do Espírito. Quer dizer, a igreja da fé e o reino do céu do Espírito. Primeiro é alienam Deus da sua palavra, a igreja da fé e o reino do céu do Espírito. Saibamos, pois, que aqueles que têm corrompido a semente da vida, muito longe estão de ser os filhos de Deus, ainda que segundo a carne não sejam bastardos, mas pretendem um direito ao plausível título de igreja. Portanto, escondam-se onde bem quiserem, contudo, jamais evitarão a descoberta de que a única base de sua arrogante vanglória é esta: procedemos dos santos pais, portanto somos a igreja. E se a réplica de Cristo foi suficiente para confundir os judeus, não é menos suficiente agora para reprovar os papistas? Deveras jamais os hipócritas cessarão de empregar o nome de Deus falsamente com a mais perversa afronta, porém as falsas bases de vanglória sobre as quais se impertigam jamais cessarão de parecer ridículas aos homens de todos quantos aderem à decisão de Cristo. 42. Se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis. O argumento de Cristo é o seguinte: quem quer que seja filho de Deus, reconhecerá ser filho primogênito. Vós, porém, me odiais, e por isso não me tendes motivo para vangloriar-vos de que sois filhos de Deus. Devemos prudentemente prestar atenção a esta passagem, de que não existe piedade nem temor de Deus onde Cristo é rejeitado. A religião hipócrita, aliás, presunçosamente se esconde sob o nome de Deus, mas como é possível que concorde com o Pai quem discorda de seu único Filho? Que gênero de conhecimento de Deus é esse no qual sua viva imagem é rejeitada? E isso é o que Cristo tem em mente quando testifica que ele veio do Pai. Porque eu procedi e vim do Pai. Sua intenção é dizer que tudo o que ele tem é divino, e por isso é muito inconsistente que os verdadeiros adoradores de Deus fujam de sua verdade e de sua justiça. Eu não vim, diz ele, por iniciativa minha. Não podeis provar que alguma coisa em mim seja contrária a Deus. Em suma, não achareis nada que seja terreno ou humano em minha doutrina, ou em todo o meu ministério, pois ele não fala de sua essência, mas de seu ofício. 8:43 ao 45. Porque não entendeis minha linguagem, que não podeis ouvir minha palavra? Vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis executar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e jamais permaneceu na verdade, porque nele não existe verdade. E porque eu vos digo a verdade, vós não me credes. 43. Porque não entendeis minha linguagem? Nesta passagem, ele censura os judeus por sua obstinação, a qual era tão grande que nem mesmo podiam suportar ouvi-lo. Daí ele inferir que estavam agindo e se debatendo com fúria diabólica. Há alguns que fazem distinção aqui entre linguagem e palavra, como se palavra tivesse um sentido mais extenso. Eu, porém, não o vejo assim. Além disso, não seria apropriado que o termo que significa menos fosse expresso primeiro. Muitos expressam este versículo de tal maneira ao ponto de tornar a pergunta estritamente relacionada com a palavra linguagem, como se a pergunta consistisse apenas nestas palavras: por que não entendeis minha linguagem? De modo que a razão é imediatamente assinalada: porque não podeis ouvir minha palavra. Eu, porém, penso que ela deve antes ser lida
em conexão imediata, como se ele dissesse: qual é a razão por que minha palavra vos parece bárbara e desconhecida, de modo que nada consigo vos falando, e de modo que nem mesmo vos digneis a abrir seus ouvidos para receber o que vos digo? Portanto, na primeira sentença ele censura sua estupidez, e na última ele reprova seu ódio obstinado e descontrolado por sua doutrina, e em seguida assinala a razão por ambas quando diz que são procedentes do diabo, porque ao formular esta pergunta ele pretendia retirar de suas